Olá, eu sou Rosane Sampaio, fonoaudióloga brasileira, e tenho o prazer de hoje estar junto a essa instituição EPAP para falar os mitos e verdades sobre a análise acústica da deglutição. Eu sou formada em fonoaudiologia, tenho mestrado em distúrbios da comunicação, doutorado em medicina interna e ciências da saúde. Coordeno um programa na área de mestrado e doutorado em distúrbios da comunicação aqui no Brasil, na Universidade Tuiuti do Paraná. Faço parte da CAPES, sou presidente do Fórum da Área 21, são as áreas de reabilitação, e sou aquela que desenvolveu a parte do deglutição, um software de análise da deglutição que a gente vai poder aí, no decorrer, conversar um pouco. Estar hoje aqui com essa instituição do EPAP é um grande prazer, que ao longo da minha trajetória eu pude visualizar essa instituição promovendo a formação de vários profissionais, com todo o cuidado da evidência, de trazer a evidência científica para a clínica fonoaudiológica. E é sobre isso que a gente vai estar dialogando hoje. Dentro dessa evidência científica, o que nós temos de mito e verdade sobre a análise acústica? Esse tema é um tema que permeia há muito tempo a minha formação, as minhas pesquisas científicas. E eu gostaria muito de a gente poder tirar dúvidas sobre isso, e vou trazer uma das que ocorre comumente nos cursos do qual eu ministro. Vamos lá, vamos para a primeira. Será que a ausculta cervical consiste em ouvir os sons da deglutição? Ela nos dá a possibilidade de avaliar a competência da fase faríngea e sua interação com a respiração? Será que nós temos a capacidade de, com um instrumento de ausculta de amplificação sonora, compreender essa biodinâmica da deglutição e poder identificar alguns sons que são relacionados, por exemplo, à elevação laríngea, à mobilidade relacionada à parte da faringe e principalmente na abertura do crico faringeu? Pois bem, com instrumentos adequados, nós temos a possibilidade de identificar alguns sinais de característicos da biodinâmica da deglutição e também alguns sinais relacionados aos distúrbios da deglutição, por exemplo, como a aspiração laringotraqueal. Porém, a gente vai ver que isso é possível a partir do momento que a gente tem um instrumento adequado. Então, a ausculta cervical, sim, ela nos dá esta relação da competência que a gente tem no momento da deglutição e da relação da fase faríngea com a respiração. É por aí que nós vamos caminhar. Partindo disso, né, em relação à ausculta cervical, será que ela vem contribuindo para essa evidência, né, para a clínica baseada em evidências e o manejo adequado da disfagia? Nós já temos evidências hoje sobre a análise acústica da deglutição? Bom, o que nós temos de verdades hoje? Né? A análise acústica da deglutição, ela passou a ter aí níveis de sensibilidade e especificidade variando entre 93%, 94%, 97%. Então, ela tem uma confiabilidade de nos dizer sobre a biodinâmica da deglutição, mas ela não pode ser comparada aos exames de imagens decorrentes da nossa área, como videofluoroscopia da deglutição ou a videoendoscopia da deglutição, considerados padrões de referência para nós na avaliação da deglutição. Mas ela é uma ferramenta muito interessante a ser inserida na avaliação clínica. Por quê? Porque ela tem dados mensuráveis, porque ela tem a capacidade de trabalhar com um retorno dessa imagem, desse som, tem medidas mensuráveis que auxiliam o fonoaudiólogo a definir melhor, inclusive, se esse paciente necessita de uma outra avaliação instrumental, de imagem, a ser encaminhado, a ser identificado. E, principalmente, ele é um recurso de biofeedback e de monitoramento em relação à deglutição. Então, sim, né? Altamente a ausculta cervical, principalmente a ausculta digital, ela nos traz evidências para o manejo da disfagia na nossa clínica. Que bacana, não é? Então, vamos lá. E o estetoscópio tradicional? Eu vou trazer aquele como o estetoscópio tradicional para diferenciar da ausculta cervical acústica. Será que ele demonstra evidência também na ausculta cervical, como nós observamos com outros instrumentos? Então, pessoal,
Essa é um grande fator de preocupação para nós. Os estudos nos demonstram que o estetoscópio tradicional, ele pode inferir até 40% de erro no momento de avaliação do fonoaudiólogo. Vamos lá. Vamos pensar nas ferramentas relacionadas à disfagia que precisam nos auxiliar a identificar o paciente de risco. Quando nós temos uma ferramenta que ela subestima ou não consegue para melhor ou pior, né, para mais ou a menos, a condição da disfagia, ela nos dá aí uma dificuldade maior de encontrar o público-alvo, que é o nosso paciente com disfagia de risco. Aonde está o grande problema do estetoscópio digital? Esses 40% de erro que o profissional pode ter, ele está voltado principalmente naquele paciente que não tem os sinais clínicos comuns que nós encontramos no momento que tem a aspiração, como a tosse ou até mesmo o engasgo. É aquele paciente que tem aquela chamada aspiração silente. Pois bem, então como nós resolvemos isso, ou melhoramos essa condição do estetoscópio tradicional? Treino. Outros trabalhos nos trazem que um bom treinamento melhora em 80% a qualidade de avaliação clínica do profissional da disfagia. Então, se você quer trabalhar para fazer a ausculta cervical e ela poder te dar uma correlação melhor dos riscos relacionados à deglutição, você precisa fazer um treinamento. Isso requer ouvir deglutições dentro de uma biodinâmica normal e ouvir pacientes e indivíduos que possuem alteração da deglutição. Então, vamos lá, seguimos. Com esses dados, com as tendências atuais na avaliação da disfagia, os instrumentos indicam que o treinamento adequado é essencial para que a gente possa ter a confiabilidade do avaliador e dos resultados. Como eu acabei de responder, é sim, nós precisamos de treinamento. Independente se é um estetoscópio tradicional, um estetoscópio digital ou outro instrumento de avaliação que possa captar os sons da deglutição. Para todos eles, nós precisamos de um treinamento. Nós precisamos reconhecer esses sons, nós precisamos reconhecer essa biodinâmica. Então, o nosso treinamento ele é necessário e o estetoscopinho está aqui para tirar esse nosso fantasma. Vamos lá, precisamos estudar mais. A análise acústica, ela é utilizada, né, para poder verificar várias condições disfágicas, principalmente em relação à aspiração e à retenção faríngea, os resíduos. Será que ela é capaz? Essa imagem nos mostra o exame de videofluoroscopia da deglutição e, em momento da aspiração, nós conseguimos observar uma característica diferente relacionada a esse som da deglutição. Sim, a análise acústica ela consegue verificar o sinal de aspiração e ela consegue identificar a retenção em recessos faríngeos de resíduos. Porém, ela não consegue dizer o volume aspirado, ela não consegue trazer outros fatores da biodinâmica, porque o fator principal que nós temos na análise acústica da deglutição é esse paciente aspira ou não aspira. Então, ela é uma ferramenta para rastrear o paciente com aspiração. Para isso, ela é muito positiva. Ela não me dá informações do porquê esse paciente tem alteração em relação à biodinâmica da deglutição. Para isso, eu preciso associar a avaliação clínica e, provavelmente, associar outro instrumento de avaliação, como os instrumentos de referência. Então, isso é muito importante. Qual é a grande função que nós conseguimos trazer em relação à análise acústica? Ela consegue identificar a aspiração, ela consegue identificar que esse indivíduo possui a retenção em recessos faríngeos, mas ela não consegue me trazer todos os dados relacionados à biodinâmica da deglutição. Vamos trazer junto, com ela, um bom protocolo de avaliação. Posso utilizar qualquer microfone para fazer essa análise? Não. Os engenheiros ficam muito chateados, inclusive, da gente trazer o nome microfone para o equipamento, que são, na verdade, acelerômetros, né? Nós temos, além do microfone, nós temos todo um aparato que precisa ser feito para amplificação. Então, existem diferentes instrumentos no mercado que nos permitem fazer a captura.
Se eu for perceber, eu consigo, inclusive, avaliar isso com simples aproximação do microfone do celular. Porém, a qualidade disso para uma avaliação pode não ser suficiente. Então, hoje, dentro dos que temos de referência maior para a área de engenharia, nós trazemos os acelerômetros. Um outro fator que nós passamos a pesquisar aqui no Brasil, e com um prognóstico bem interessante, e que trouxe uma validade, uma sensibilidade apurada, foi o uso da ultrassonografia de baixa frequência. Então, esses aspectos hoje são utilizados, esses dois instrumentos de maior índice, que são os acelerômetros, que nós comumente chamamos de microfones, e também a ultrassonografia de baixa frequência, com a possibilidade de ser instrumentos com melhor captação para esses sons da deglutição. Então, quer dizer que estetoscópio digital, o Doppler, microfone, o acelerômetro, eles emitem, nos permitem ouvir, interpretar os sons da deglutição? Sim, eles nos permitem e têm qualidade para fazer isso. Então, a partir de um instrumento de captação, eu vou poder gerar em um software, específico ou não, uma análise daquela acústica com dados mensuráveis. Isso sim me permite avaliar a deglutição. Então, quando a gente pensa na qualidade e das evidências que nós temos hoje em relação ao estetoscópio tradicional e os outros mecanismos de avaliação, estetoscópio digital, Doppler, os acelerômetros, têm uma qualidade muito superior de credibilidade, de sensibilidade, de especificidade, para que a gente possa seguir uma análise dos sons da deglutição. A análise acústica da deglutição pode ser utilizada durante a refeição do paciente, durante vários momentos? Olha só que legal, parece que está aí um grande ponto-chave para nós em termos de monitoramento, em termos de biofeedback. Todos os instrumentos que a gente trouxe agora há pouco, eles são instrumentos que não têm nenhum fator prejudicial à biodinâmica do paciente, ou trazem qualquer dano a ele. Então, eles podem ser utilizados por mais tempo, às vezes, do que outros instrumentos. Eu acho que está aqui o nosso grande fator de importância. Ele pode monitorar por um longo período as refeições realizadas por um indivíduo. Então, qual é o nosso futuro que está se pondo? Instrumentos que monitoram as várias refeições do paciente para verificar qual foi a consistência, qual o momento, qual a postura utilizada por esse indivíduo que favoreceu ou não a sua deglutição. Podemos compartilhar os dados com a equipe multiprofissional? Será que isso é interessante? Será que eu posso fazer isso? Com os softwares hoje existentes, nós temos essa possibilidade de compartilhar com a equipe. Só para responder bem a vocês, eu vou trazer um dos vídeos do Gokuri. O Gokuri é um segmento realizado por uma equipe do Japão, uma startup. Hoje, são mais de 7.000 idosos sendo monitorados em casas lares, em centros de reabilitação relacionados. Existe um complexo realizado de profissionais que monitoram os pacientes durante as suas realizações. Foram mais de 3 milhões de aportes do governo japonês para que esse sistema seja em breve também os maiores valores em poder compartilhar em poder monitorar esses pacientes. Então, mesmo que eles tenham ou são pacientes de risco para ter a disfagia, ou se eles tiveram, aquele paciente que precisa ser monitorado para que não se tenha aí um novo evento de bronquopneumonia aspirativa, por exemplo. Parece que essa tecnologia está muito próxima de nós. Mais importante, nós vamos dividir isso com os demais profissionais que estão envolvidos na atenção do paciente disfágico. Bom, Rosane, mas eu não posso utilizar a análise acústica na unidade de terapia intensiva. Pode. Se você tiver um bom instrumento de captura da parte dos sons da deglutição, o ambiente não irá interferir. Por exemplo, o Doppler, o ambiente não interfere para que você obtenha o som da deglutição desse paciente. Agora, se esse paciente estiver no respirador, ele precisa, se estiver traqueostomizado, ou utilizar uma válvula de fala,
a válvula laríngea, ou ele precisa poder estar com o cuff desinsuflado e com capacidade de fazer a oclusão, senão não tem por que eu realizar a análise acústica. Mas o ambiente da unidade de terapia intensiva também é plausível de utilizar a análise acústica da deglutição, facilitando o seu monitoramento, a sua identificação e rastreamento do risco de pneumonia aspirativa. É restrito o uso em adultos? Somente pacientes adultos podem utilizar? Não. A literatura nos traz vários trabalhos relacionados ao recém-nascido, inclusive durante o aleitamento materno, na população pediátrica, na população de idosos e também na população de adultos, nas diferentes doenças passíveis. Ainda temos doenças específicas que precisam ser pesquisadas, mas muitas delas já foram rastreadas e identificadas, inclusive o sinal de aspiração. Temos trabalhos hoje que nos trazem um cálculo matemático, do qual nós conseguimos identificar a densidade potencial que caracteriza a aspiração laringotraqueal, identificada pela análise acústica. Estudos indicam que a adição da análise acústica da audição pode auxiliar em encaminhamentos mais apropriados para avaliação instrumental. Será? Pois bem, trabalhos recentes, desde a década de 2013, 2014 para cá, têm demonstrado que sim, eles são um ponto de referência muito importante para encaminhamentos mais apropriados, evitando muito o nosso risco de deixar passar pacientes que têm disfagia, principalmente aqueles pacientes com aspiração silente. O índice de predição da disfagia chega a 94%, e da classificação hoje da aspiração laringotraqueal demonstra de 93% a 97%, dependendo do equipamento de rastreio e do software de análise. Então, ele é uma ferramenta extremamente importante para rastrear principalmente o risco de aspiração, encaminhando de uma forma mais apropriada esse indivíduo para avaliação instrumental e continuidade de gerenciamento da sua deglutição. O sonar Doppler é um software de deglutição, surge como método auxiliar na disfagia faríngea. Sim, ele surgiu para isso. A necessidade de se criar um software específico para apoio nos trouxe a possibilidade de utilizar em mensuração. Até o momento, para o desenvolvimento, nós temos o deglutição no mercado, mas nós temos já um grupo italiano, o Gokuri, também em desenvolvimento, que deve em breve estar no mercado para monitoramento da deglutição. O que nós temos que entender é, nós precisamos de um bom instrumento de captura e nós precisamos ter um software que nos permita fazer a análise. O deglutição é um dos softwares que nos permitem a realização, mas nós temos outro, como o PRAAT, como o Audio Voice, instrumentos que permitam captar e mensurar. O que é mais importante do que o instrumento é que eu saiba identificar. Então, por isso, o treinamento ele é super necessário para que o profissional possa utilizar a análise acústica no seu dia a dia. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e tem ali um QR Code que vocês têm os meus dados por onde você pode me acompanhar e entender um pouco mais da análise acústica. Espero ter contribuído e tirado dúvidas. Você tem mais mitos ou verdades sobre análise acústica ou outro fator? Pode nos procurar.